O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes os homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre Robson, Diácono Fabrício, queridos irmãos e irmãs aqui presente nessa matriz, aquele que nos acompanha pelas redes sociais, esse segundo dia da novena em preparação para a festa de São José. E dentro desse tema da quaresma, tempo de conversão, de mudança de vida. Essa mudança de vida, ela se faz através da escuta da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer as transformações de que o tempo da quaresma pede. Valorizar a palavra de Deus como nós ouvimos no domingo. Domingo, Jesus venceu as 3 tentações. Obediente à palavra de Deus. E essa obediência hoje, nós temos bem presente aqui na primeira leitura de hoje. A comparação que Isaías faz no capítulo 55, assim como a chuva e a neve desce do céu, para lá não volta mais, mas vem irrigar e fecundar a terra, e faz germinar, para fazer germinar a semente. Essa analogia de Isaías, essa chuva e essa neve é a palavra de Deus que estamos ouvindo. Agora, o terreno do nosso coração precisa ser preparado. E como preparar o terreno do nosso coração para acolher a palavra de Deus? No sentido da conversão, da mudança de vida. Então é necessário também no tempo da quaresma buscar o sacerdote, e eu acho que vai ter confissões aqui, Eu acho que vai ter um mutirão de confissões aqui, não tem? Acho que tem sim, Buscar o sacerdote para fazer uma boa confissão, para que essa palavra de Deus caia e produza os frutos. Produz os frutos. E aí temos no final mostrando, assim a palavra de Deus que sai da minha boca não pode voltar vazia, Que a gente possa anunciar a palavra de Deus, mas essa palavra de Deus ela tem que estar presente no nosso coração, porque senão nós vamos cair naquela advertência que Jesus fez na quarta-feira de cinza, Não podemos ser hipócrita, falar uma coisa e fazer outra.
Essa palavra de Deus, ela tem que estar no caminho certo, porque ela produzirá os frutos no tempo certo. E aí vem o tema do Evangelho de hoje, que é o tema da quarta-feira de cinza. Se vocês lembram lá, as três dimensões do valor da esmola, da oração e do jejum. O tema do jejum nós já trabalhamos na sexta-feira, né? Quem celebrou a missa, quem foi à missa, percebeu que o Evangelho falava do jejum. Já foi detalhado o jejum que agrada a Deus. Hoje, aqui no Evangelho, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, o Pai Nosso, que é o resumo de todo o Evangelho, a oração do Pai Nosso. E hoje nós temos aqui nesse Evangelho os discípulos que vão pedir a Jesus que ensine a orar. E Jesus vai dizer para ele, ensinar para eles. E nessa escola estamos nós, aqui hoje para aprender com Jesus. E eu posso destacar aqui, claro que poderia destacar toda a catequese aqui em cima do Pai Nosso, né? Já tem muitos livros escritos sobre o Pai Nosso, mas podemos destacar aqui 3 pontos para a nossa meditação. A vinda do reino de Deus. Pai Nosso que estás nos céus, é a nossa forma de orar, mas que venha o reino de Deus se realizar no meio de nós. Esse reino ainda não está pronto e acabado, mas nós somos chamados a contribuir com esse reino de Deus. Esse reino de Deus é colocar em prática aquilo que Jesus vai nos ensinando a cada dia, que ensinou e vai nos ensinando a cada dia. Um outro ponto que podemos destacar aqui dentro desse evangelho aqui, é o pão nosso de cada dia, né? O pão, o alimento do corpo, ele é necessário. Mas não podemos só ficar no pão material, nós temos que ter o pão da palavra de Deus na nossa vida, né? Isso Jesus deixou claro no domingo. Não só de pão vive o homem. Então, a palavra de Deus é esse pão também espiritual que alimenta a nossa vivência fraterna. Nossa vivência fraterna. E viver esse pão nosso de cada dia, na fraternidade, é fazer com que a nossa vida exercida, ela também seja um pão para a vida do outro. Isso nós temos que ter presente. Senão o reino de Deus, ele não acontece. Se eu também não for pão para a vida do meu irmão, seja os trabalhos da igreja, seja os trabalhos da paróquia, seja nos trabalhos que vocês exercem, seja aqui nessa paróquia, seja em outras paróquias, né? Que eu acredito que aqui também tem gente de outras paróquias. São José atrai muita gente. Eu lembro que lá eu tinha uma capela abrindo parente, lá na Franca, e no dia de São José não cabia gente, tinha que ficar gente lá fora, na rua. Então, gente de todos os lugares vinham. A gente sabe, mas uma coisa nós temos que ter certo: ser pão na vida dos irmãos é fazer com que o reino de Deus aconteça entre nós. O pão da palavra de Deus, o pão da Eucaristia e da nossa vivência, do nosso dia a dia. Nosso dia a dia. Aí podemos destacar aqui também a lógica do perdão, dentro desse evangelho aqui hoje. A lógica do perdão. Porque se Deus nos perdoa, nós também temos que perdoar os nossos irmãos, né? Então, o arrependimento do nosso coração na busca do perdão, para melhor viver o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos e irmãs. Porque não adianta, meus irmãos e irmãs, eu buscar a Deus, querer que Deus me perdoe todos os meus pecados, mas não sou capaz de perdoar uma pequena dívida, uma pequena ofensa que o meu irmão fez para mim, né? E assim, a gente corre esse risco hoje, querer tudo de Deus, mas não querer dividir com nossos irmãos, né? Não querer dividir com nossos irmãos. E o Pai Nosso,
aqui ele mostra isso para nós, né? Ele mostra isso para nós. Se Deus nos perdoa, nós também temos que perdoar os nossos irmãos. E perdoar os irmãos é que vai fazer o mundo melhor. Vai fazer o mundo melhor. Porque isso Jesus ensinou plenamente. Jesus, no alto da cruz, perdoou todos aqueles algozes que o maltrataram. E Ele perdoa também todos os nossos pecados, que muitas vezes também maltratamos Jesus no nosso agir do dia a dia. E aí nós temos que ter presente isso aqui do Evangelho. Se Deus nos perdoa, nós somos capazes também de perdoar os nossos irmãos, né? Porque essa é a lógica. Se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, o vosso Pai que está nos céus também perdoará. Aí está a oração do Pai Nosso, é a oração mais completa. E aí tem um ponto aqui dentro, né, que não precisa, a gente tem que estar muito atento. Porque não são muitas palavras que vão agradar a Deus. Os pagãos faziam isso. Jesus vai falar, não siga a lógica dos pagãos. Porque Jesus é a própria oração do Pai Nosso. Se você está diante de Jesus, você não precisa usar a palavra, precisa? Hein? A gente usa a palavra para o nosso desenvolvimento como pessoas sociais. Mas diante de Jesus, Ele é a própria oração. Jesus é a própria oração do Pai. Ele é a própria oração. E se Ele é a própria oração, é fundamental para a nossa vida, nesse caminhar quaresmal, até a Páscoa, fazer com que a oração seja um ato de fé, da minha fé, ligado à vida. Então nós não precisamos usar muitas palavras. É com as poucas palavras que oramos, ela tem que estar com esta conexão entre aquilo que eu acredito, a fé, com a minha ação do dia a dia. E essa ação do dia a dia, o Pai Nosso traz essas instruções que eu já mencionei para bem viver a nossa fé, a nossa vida de oração. Então, meus irmãos e irmãs, nós temos que pedir a Deus, né, que aquilo que estamos celebrando nesta noite, essa palavra de Deus, ela seja essa chuva, né, que cai no nosso coração e faça com que a gente possa produzir os frutos que Jesus espera de nós. Aí vocês podem falar, mas isso tem muita coisa a ver com a novena de São José? Muita coisa. São José, um homem obediente. A sua obediência a acolher Maria, a acolher Jesus, o Filho de Deus, foi um homem que viveu a sua vida de oração. Ele deixou realizar a vontade de Deus em sua vida. A vontade de Deus. Hoje nós estamos deixando que a vontade de Deus subsaia na nossa vida? Porque, meus irmãos e irmãs, o que Deus quer é o nosso coração convertido, o nosso abandono nas mãos do Pai. São José, ele não entendeu muito a lógica daquele primeiro momento, ele não entendeu. Mas nós vamos ver que ele foi obediente através do seu sim, a acolher Maria e Jesus no seu lar. Hoje nós também não entendemos muita coisa diante de determinadas situações, mas nós temos que ter a nossa confiança, a nossa fé em Deus. E ter a fé em Deus é realizar a vontade do Pai. É o que Jesus ensina aqui no Evangelho de hoje. Realizar a vontade de Deus. Realizar a vontade de Deus não é simplesmente ficar parado esperando a coisa chegar. Eu tenho que dar contrapartida naquilo que Deus está realizando em mim.
Isso tem que ter bem presente, né? O padre está aqui presente e não pode ficar na sacristia esperando, né? Tem que ir à luta. Não é isso? Tem que ir à luta. Vocês também, como pai de famílias, por mais que a família de vocês viva da melhor forma possível, mas vocês têm luta, não tem? Tem luta. E essa luta é a nossa contrapartida daquilo que Deus realiza em nós. Assim como vocês estão vindo participar da novena, espero que vai até o dia 19, a igreja cheia, e mais ainda no dia 19, aquilo que São José está realizando na vida de vocês, vocês estão dando contrapartida a tudo isso, fazendo o esforço de participar integralmente da celebração que vai ser realizada durante esses 9 dias, em preparação para a grande solenidade de São José. Mas quando olhamos para o santo, nós temos que olhar para as suas virtudes, olhar para as virtudes daqueles que procuraram cada dia viver a palavra de Deus, aqueles que cada dia procuraram ajustar os passos no caminho de Deus. E ajustar os passos no caminho de Deus é trilhar o nosso caminho, na vivência do nosso batismo, e escutar a palavra de Deus, deixar que essa palavra de Deus seja o sentido maior do nosso viver. Assim como São Paulo chegou à conclusão, né? Em Jesus nos movemos e somos. O próprio Jesus é a palavra de Deus encarnada. E se Jesus é a palavra de Deus encarnada, São José teve um grande papel como pai adotivo de Jesus. Hoje nós temos nosso papel também, de termos São José como protetor da igreja, protetor das famílias, e a família hoje precisa dessa proteção, vocês acham que não? E muito. Às vezes a gente até extrapola, querendo muita coisa de São José, ou muita coisa de Deus e de São José. Mas uma coisa nós temos que ter certo: ter a prudência necessária para escutar aquilo que Deus tem a nos dizer através da sua palavra. E Deus tem muitas coisas a nos dizer, meus irmãos e irmãs, no nosso dia a dia, na nossa vivência. Esse tempo da Quaresma é um tempo propício para isso. E aí nós temos o tema da campanha da fraternidade desse ano, na ecologia integral, é fazer com que a nossa vida, nesse tempo da Quaresma, seja vivido com moderação. Nada de exagero. Nada de exagero. Porque olhando aqui a primeira leitura de hoje, se a chuva cai em grande quantidade em determinados terrenos, vai arrancar toda a plantação, não vai colher nada não, né? Muitas vezes, se o nosso coração não estiver preparado, através da luz da palavra de Deus, através do tema da campanha da fraternidade deste ano, muito importante para a nossa caminhada, porque nos leva a uma consciência ecológica, mas mais ainda, consciência que o meu irmão faz parte da minha vida. E o mundo hoje parece estar isolando isso. Os irmãos nossos fazem parte da nossa vida. Tudo isso tem que ser de forma integral. Essa integridade aqui, Jesus mostra no Evangelho, na forma de rezar, de dirigir a Deus, de dirigir também aos irmãos e irmãs cada dia, né? Então vamos pedir a Deus, meus irmãos e irmãs. Eu não vou esgotar aqui, né, falando de São José, porque ainda tem muitos dias para frente, né? Tem ainda 7 dias para frente para que vocês possam ouvir, né, e meditar sobre São José. Mas hoje eu quero que vocês fiquem com essa parte de São José. Um homem temente a Deus. Temente a Deus. Porque o seu temor a Deus fez com que ele assumisse a família de Nazaré. E esse temor a Deus, ele tem que ser cultivado. Porque o temor a Deus faz com que a gente realize a vontade de Deus. O sim de Maria foi o sim para a vinda do Salvador, mas o sim de José
foi o sim para que a família de Nazaré se realizasse, fosse e é modelo para nós hoje, a família de Nazaré. E hoje a nossa família precisa desse espelho, precisa vivenciar tudo aquilo que a família de Nazaré viveu. E aquilo que a família de Nazaré viveu, Jesus ensinou, meus irmãos e irmãs. Isso nós não podemos negar. O que Jesus aprendeu no berço de Maria e José, ele levou adiante como filho de Deus. Nós também somos chamados a levar aquilo que a palavra de Deus vai nos ensinando a cada dia, para que esse amor que Deus teve para conosco primeiro, se realize em nossa vida. Mas nós temos que dar a nossa contrapartida, né? Então esse tempo da Quaresma é um tempo de conversão, um tempo de mudança de vida. Então vamos pedir a Deus a ação do Espírito Santo sobre nós, que essa palavra que cai no nosso coração nessa noite, não seja em vão, ela possa produzir os frutos, né? Produzir os frutos aqui é o reino de Deus acontecendo entre nós. Um reino de justiça, paz, amor e fraternidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.